O assassinato do deputado Rubens Paiva é um dos casos mais emblemáticos da repressão cometida pelo regime de 64. Eleito pelo PTB, o Rubens Paiva participou de uma CPI criada para investigar as atividades do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES-IBAD. O Instituto Brasileiro era conhecido por financiar propagandas anticomunistas e de críticas ao governo da época. Além de participar ativamente da comissão, o deputado discursou contra a derrocada da democracia na madrugada da tomada do Estado, no dia 1º de abril. Com isso, Rubens Paiva entrou na mira dos articuladores do golpe. Nos anos de chumbo, em janeiro de 1971, 6 agentes do governo apareceram na casa onde o deputado vivia, com a esposa, Eunice, e os 5 filhos dele. Depois de uma breve conversa, ele foi levado para prestar esclarecimentos e nunca mais voltou. Para a família, foi dada a informação de que Rubens Paiva tinha sido resgatado por um grupo de oposição ao regime. Por anos, eles seguiram com a esperança de ver Rubens Paiva de novo. Mas a verdade era muito mais cruel. Na mesma noite em que ele foi levado, o deputado foi torturado e, no dia seguinte, assassinado. A morte de Rubens Paiva só foi reconhecida depois de 25 anos, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei dos Desaparecidos. Mas o caso só foi esclarecido com a Comissão Nacional da Verdade, em 2014. O assassino de Rubens Paiva, o ex-tenente Antônio Fernando Ruges, foi denunciado. Toda essa história foi narrada por Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado, no livro Ainda Estou Aqui, escrito em 2015. Agora, em 2024, o livro virou filme, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. Ainda Estou Aqui estreou no Festival de Veneza em setembro, conquistou o prêmio de melhor roteiro e foi escolhido como representante do Brasil na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar 2025. Por aqui, o filme estreou na semana passada, levando mais de 350 mil pessoas ao cinema e faturando mais de 8 milhões e meio de reais. Hoje estamos reprisando esse episódio, que foi ao ar originalmente no dia 27 de março desse ano. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes, e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nessa semana, a gente está analisando um especial, na verdade, não é nenhuma análise, a gente está trazendo aqui convidados para falar de um momento importante para a nossa democracia, que são 60 anos, né? Estamos completando 60 anos da ditadura militar, e a gente está falando sobre a memória, a gente está conversando com familiares, com pesquisadores, com historiadores, para lembrar dos mortos e desaparecidos durante esse período. Eu vou conversar hoje com a Vera Paiva, que é professora do Instituto de Psicologia da USP, também presidiu a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e fez parte da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos da ditadura. A Vera Paiva, que também é conhecido por muitos como a Veroca, né? Veroca, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes. Obrigada por pautar esse tema. Vamos começar então, Vera, eu queria te ouvir primeiro, talvez fazer um caminho inverso aqui e ouvir quem foi o Rubens Paiva, né? Porque muitos conhecem o Rubens Paiva como engenheiro, ele foi por maior parte da vida engenheiro, né, enfim, foi ex-deputado, era deputado federal também, foi por 2 anos, mas muitos conhecem o Rubens Paiva pela atuação que ele teve como engenheiro. Eu quero ouvir também pela sua perspectiva de quem foi o Rubens Paiva como pai, como marido também da Eunice Paiva, sua mãe, né, que até faleceu recentemente, há poucos anos. E aí ele virou essa figura emblemática também nessa resistência por memória. Então quero ouvir pela sua perspectiva quem foi o Rubens Paiva por esse olhar. Rubens Paiva era meu pai, né? Foi meu pai, e portanto eu tenho uma visão de filha, além de falar de alguém que virou um personagem histórico, sobre o qual nós durante muito tempo falávamos
de um modo meio congelado, porque ele virou uma figura pública e a gente não sabia o que tinha acontecido com ele, né? Sem saber se estava vivo, se estava morto, na medida que ele estava desaparecido, a gente congelou um pouco na figura Rubens Paiva, né? Mas quem ele foi um engenheiro que adorava a engenharia, né? Adorava mesmo, gostava de trabalhar, tinha orgulho de ser engenheiro, gostava de divulgar para a gente mais jovem que deveriam escolher a engenharia como profissão, né? E ainda como estudante de engenharia no Mackenzie, né? Ele foi vice-presidente da UEE, na fundação da UEE, da União Estadual de Estudantes, lutando naquela época pela nacionalização do petróleo, num movimento que ficou conhecido como Petróleo Nosso. E aí começou a politização dele, ainda como estudante, né? Exato. E como que você se lembra dele? Quando eu pergunto como você se lembra, quais são as memórias, né, que a senhora tem? Quais cheiros, né? Eu lembro em algumas entrevistas, a gente até já conversou antes, você fala sobre o cheiro de charuto que ele tinha, que era muito característico, que era alguém que gostava muito de festa, a casa estava sempre cheia, então queria que você pudesse compartilhar algumas memórias também com a gente. Mais afetivamente, né? A memória era exatamente essa que você acabou de sintetizar, de alguém muito alegre, muito farrista, como diria minha mãe, gostava de uma boa farra. Farra, naquela época, para eles, era encher a casa de gente, receber os amigos para comer, para conversar, para discutir política. A gente é paulista, então morávamos em São Paulo, desde criança eu via minha casa cheia, né? Mudamos para o Rio de Janeiro, morávamos em frente à praia, ele adorava jogar vôlei na praia, continuou enchendo a casa de gente, né? E era muito carinhoso, muito engraçado, né? A gente, eu ia no cinema com o namorado, já tinha um namorado, era adolescente, sabia que ele estava no mesmo cinema por conta da risada dele, que era muito expressiva, muito expansiva, né? E como você disse, ele gostava de um bom charuto, né? E a gente me lembro disso mais no Rio, que eu andava, já era mais velha, voltava de ônibus da escola e chegava a uma quadra de casa, a gente punha o nariz, além do cheiro do mar, vinha com o vento da praia o cheiro do charuto, se ele estivesse em casa, né? Se ele já tivesse chegado em casa. Né? Então, de fato, ela era uma pessoa que todo mundo se refere a ele como se dando bem com todo mundo, mesmo com as pessoas que pensavam politicamente diferente dele, né? Muito carinhoso, numa relação muito amorosa com a minha mãe, rara até de se ver, né? Porque eles se abraçavam, se beijavam na frente da gente, namoravam abertamente, ele era muito, trazia flores, tá certo? Né? Sempre, bombons, paparicava minha mãe, que era uma mãe de 5 filhos, na época em que eles eram casados, ela ainda não trabalhava, ela passou a trabalhar depois ficou viúva. Né? E também a sua mãe, né, e você era uma irmã ali de 4 irmãos, contando com você, então 5 irmãos, né? E justamente quando o seu pai, o Rubens Paiva, ele desapareceu, não estava toda a família em casa, né? Como é que foi esse momento? Como é que foi essa história? E também queria que você acabou de tocar num ponto muito importante, que era essa relação afetiva entre o seu pai e a sua mãe. Então, como foi acompanhar todos esses anos, né, essa luta da sua mãe pelo reconhecimento do seu pai ter sido torturado e assassinado? Porque é uma tortura também, de certa forma, né, usar esse termo, mas ela ter continuado a vivenciar essas dores por não ter o reconhecimento de que ele tinha sido assassinado e torturado, né? Essa coisa do desaparecimento é uma coisa muito, muito forte, porque vocês não têm o direito de lamentar essa perda, né? De viver esse luto. Na verdade, a gente não o desaparecimento, né? E isto é comum até hoje, porque ele continua acontecendo, né? O Amarildo, por exemplo, né? Falamos recentemente
a história do Amarildo, que é um desaparecido, certo? Que é um pedreiro, né? Não é engenheiro como meu pai, é um pedreiro, é um desaparecido. O que tentaram fazer o Dom e o Bruno lá em Tabatinga, né? Onde eles, não sei se você lembra, né? O antropólogo e o jornalista que foram assassinados, depois levados para o canto do rio, esquartejados, e estavam enterrados num lugar em que os corpos deles jamais fossem identificados. O que aconteceu dessa vez, nesse caso, é que prenderam e a pessoa que fez o serviço, digamos assim, contou o que tinha feito. Né? Até porque houve uma repercussão muito grande na imprensa, não teve muito como... E nós não estávamos no auge da ditadura, nós, em tese, estamos vivendo um momento político em que isso deveria ser inaceitável e inexistente. Né? E, assim, o Coronel Malhães, que foi um torturador que, segundo ele começou a contar antes de ser assassinado, um mês depois, né? Tem várias reportagens de entrevista dele contando a cena da tortura do meu pai. Ele disse que o desaparecimento foi uma estratégia pensada para fazer exatamente isso que você está mencionando, para continuar torturando eternamente as famílias, né? Então, eu me lembro, né, primeiro, enfim, minha mãe também foi presa, minha irmã de 14 anos também foi presa, eu não fui, porque não estava no Brasil, né, não estava naquele momento, estava em Londres, tá certo? Na casa de exilados políticos, tá? Eu era filha mais velha, tinha ido estudar inglês, né, e um pouco na lógica de dar um respiro e fazer uma educação política de uma filha que não tinha acesso a nada, estando em plena ditadura no Brasil, essa é a intenção. E aí eu fiquei sabendo de lá, né? Mas eu só me contaram alguns dias depois, quando a mamãe já tinha sido solta, né? Ela foi presa junto com meu pai, minha irmã de 14 anos também foi, solta no meio da Tijuca logo 3 dias depois, né? Ficou escutando tortura e gritos durante os dias que esteve lá, e a minha mãe foi solta magérrima, né? E aí sim ligou para mim para contar o que tinha acontecido e eu fiquei sabendo de lá, né? Então, na volta, quando eu voltei, o que eu assisti foi uma mãe esquálida, super magra, né? Abatidíssima, mas carregada de energia para ir buscar o que tinha acontecido com meu pai. Os desaparecimentos ainda não eram uma coisa corrente, não se tinha... Ainda estava se começando essa estratégia que o Malhães, que testemunhou a tortura do meu pai, disse que foi uma estratégia consciente, né? Então, a esperança da gente de que ele tivesse preso em algum lugar, né? E as pessoas nos torturavam da seguinte maneira, ligava e dizia, eu tenho uma notícia, né? Ele foi visto não sei aonde, ele está em Cuba, um monte de bobagem, né? E o que eu costumo dizer é que a coisa mais dura para filhos de desaparecidos, e parentes e amigos, não só filhos, né, é que a gente não enterrou, essa é a diferença, não viu o corpo, não pôde fazer o ritual de enterro, né, e esta condição transforma a gente quase em cúmplice, eu diria, é duro, mas nós sentimos assim, viver o luto e decidir que meu pai morreu, foi 10 anos depois, no meu caso, tá, que eu aceitei, meus irmãos foram em datas diferentes, né, era quase como ser coautora da morte, né, é muito ruim, e isso eu já conversei com muitos filhos de desaparecidos, inclusive nos dias de hoje, né, e é uma experiência compartilhada pela gente, é muito difícil, né, não enterrar, né, isso é uma dupla tortura. Sem dúvida, inclusive queria dizer, né, o quanto me sensibilizo e compartilho desse sentimento com você, Vera, e obrigada por compartilhar comigo, porque eu sei que é muito difícil reviver toda essa história, né, a gente teve... Até há poucos anos, mas já faz mais de 50 anos da prisão política do seu pai, né, do Rubens Paiva. Ele desapareceu em 1971 e foi assassinado aos 41 anos de idade, né, depois de
muita tortura, enfim. Eu quero saber o papel da Comissão Nacional da Verdade na vida da sua família, né, nesse Isso. reconhecimento, porque foi ali que houve um reconhecimento de que o seu pai, de fato, tinha sido assassinado. Até na época, você deu um depoimento nesse sentido, né, que era uma página nova construída na vida da sua família. E a outra coisa é sobre a reinstalação da comissão, né, de mortos e Especial. desaparecidos da ditadura. Isso. Há uma expectativa, foi uma promessa de campanha do presidente Lula, e existe essa expectativa desde o final do ano passado, em setembro, de que ela fosse reinstalada, e isso ainda não aconteceu, e não tem se falado nisso, inclusive, nesse governo. Então, queria te ouvir sobre essas duas coisas, como seria importante essa reinstalação e como no passado também foi importante ter esse reconhecimento do assassinato para sua família. Então, e por que? Primeiro vamos pensar por que foi uma promessa, né? Primeiro porque foi um dos últimos atos do governo Bolsonaro, né? Foi fingir que a investigação já tinha acabado, porque é uma lei. Então, enquanto a investigação e o relatório final não for feito, né, você não podia extinguir a comissão. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, quando deputado, ele na porta do gabinete dele tinha um cartaz com um cachorro com osso na boca, não sei se você lembra disso, que dizia: quem procura osso é cachorro, tá? Como bom torturador, bom covarde, tá certo? Bom, sem nenhuma empatia pelo sofrimento humano, como todo torturador é, porque é muito fácil você torturar quando alguém está amarrado, tá certo? Né? Quando alguém não tem como reagir, é fácil ser corajoso quando a pessoa, seja mulher, homem, jovem, velho, não importa, né? Eles fizeram em todas as situações, está rendida, né, à sua disposição. E ele era horrível andar pelo Congresso, quando ele era deputado, e passar na frente disso, porque ele é um defensor da tortura, né? Ele é um defensor da eliminação dos inimigos políticos, várias vezes disse. Vera, até, desculpa te interromper, mas houve até uma investida do próprio Bolsonaro contra um busto em memória do seu pai, né? Ele cuspiu. Isso, porque isso, né? Não tem uma pinimba específica do Bolsonaro com meu pai, porque o Bolsonaro viveu um tempo em Eldorado Paulista, onde o meu avô, tá certo, tinha uma fazenda e a gente frequentava quando era criança, meu pai também frequentava, né? O Bolsonaro é mais da minha idade do que da idade do meu pai, então tem uma loucurada em cima da história do meu pai. E quando a gente foi inaugurar, e veja, foi um dos primeiros marcos de memória, que foi uma iniciativa do deputado Paulo Teixeira, né, de produzir um busto do meu pai, que é o único desaparecido político do Congresso Nacional, das duas câmaras, né, da Câmara e do Senado, né, é o único parlamentar cuja condição é de desaparecido, não foi o único preso, nem ex-preso, nem ex-torturado, mas é o único desaparecido. Entre a Câmara e o Senado tem um busto de Rubens Paiva, né. Veja, eu me refiro à figura pública, né, ao modo como a gente elabora no cotidiano, e no dia da inauguração, lotado de gente de todos os partidos, parlamentares de todos os partidos, minha família, amigos dele, quem podia estar em Brasília, a gente inaugurando o busto, o Bolsonaro passa na frente, no meio da família, provocando, né, como todo covarde, tá certo? Não estava sozinho, ele estava com 2 armários, 2 pessoas gigantes do lado dele, e provoca, e na provocação dá uma cuspida nesse primeiro, digamos, marco e símbolo de memória e de homenagem a Rubens Paiva. E é um lugar, esse busto, entre outros, tem um outro na frente do código onde ele foi morto, é um lugar que a gente peregrina, digamos assim. A gente, quando vai a Brasília, qualquer pessoa da família ou amigos vão lá, levam flores, faz homenagem, tira uma fotografia e manda para a gente. Quando eu vou lá como se tivesse ido num túmulo que não existe. É um lugar onde a gente pode peregrinar, chamemos assim. Muitos amigos do Rio de Janeiro fazem a mesma coisa num busto igual a esse que tem na frente do DOI-CODE, onde ele foi assassinado na Tijuca, né? No bairro, na Barão Mesquita, na Tijuca, no lugar onde ele provavelmente morreu, né? Então,
é o covarde em ação, né? Vou falar claro, né? Não se faz isso. Para que isso, né? Mas é a característica dele, né? Exatamente. E a respeito dessa reinstalação dessa comissão, né, dos mortos desaparecidos, por que seria importante, eu quero te ouvir sobre a importância dessa reinstalação, até porque a gente tinha essa previsão de que ela voltaria em outubro de 2023 e está sendo uma cobrança também do próprio Ministério Público Federal, né? Já se posicionou a respeito disso. Claro, então, porque esse é um compromisso, é uma lei, e o relatório que foi aprovado, veja, eu permaneci na comissão, Bolsonaro não me demitiu, eu era membro da comissão, ele não conseguiu me demitir, nem ele, nem Diva Santana, nem o representante do Ministério Público, o doutor Ivan, tá? Porque por lei teriam que ter, são 7 pessoas, teria que ter essa representação, e nós aguentamos as maiores barbaridades, que foi o encerramento dos processos corrido para que se dissesse, temos um relatório, e já que temos relatório, se cancela a comissão, né? Por isso foi uma promessa importante, e por isso seria importante. Então, eu acho que é um equívoco, né, gigantesco, e a gente não sabia de onde vinha, agora a gente sabe, em função da fala do próprio presidente Lula, né, é um equívoco vetar, tá certo? A reconstrução, porque alguém vetou, né? O Ministério dos Direitos Humanos estava investido nisso, fez uma reunião com mais de 100 pessoas, a gente foi com os do nosso próprio bolso, fomos até lá, mas foi uma reunião organizada no Ministério dos Direitos Humanos, né? Nós fomos a Brasília, uma comissão de filhos e netos de mortos e desaparecidos, né? Fizemos uma manifestação na frente do Palácio, né, para o Lula nos ver, né? Logo depois que ele tinha ido, vamos lembrar, para a Argentina, e tinha visitado e cumprimentado as mães de maio. Exato. E assim, e ouvimos do tipo, é um movimento pequeno, sim, somos, mas as mães de maio passaram, quando estamos nos manifestando por conta própria, como é espalhadíssimo pelo Brasil, você tem do Oiapoque a Chuí, famílias, tá certo? Não é um movimento localizado territorialmente, né? Para a gente se juntar num país continental não é muito fácil. Então, o fato da gente ter 15 pessoas, assim como sempre as mães estão, são algumas circulando pela Praça de Maio, né? É apenas a expressão de uma coisa muito mais espalhada e maior, né? Então, a gente não sabe, a gente acha que é um equívoco num momento em que está claríssimo que quem foram os militares da ditadura, porque eles se vendiam como pessoas anticorrupção, e meu pai mesmo, que era engenheiro e assistiu à construção da ponte Rio-Niterói, Angra 2, né, várias coisas, era testemunha, porque ele escutava, ele era engenheiro de ponte e estrada, tá certo, né? A quantidade de corrupção que já existia, que os militares eram corruptos até o último fio de cabelo, tá? Está claríssimo, né, desde o governo Bolsonaro, a quantidade de corrupção envolvida, de joia até vacina, até, né, a quantidade de como que eles se interessam pelo poder também para serem corruptos e acusam os outros de corruptos, né? Então, os militares estão rachados, tem uma parte entregue já por corrupção, por lavagem de dinheiro, né, e pelo crime de intenção de golpe militar, tem um nome tem um nome, outro nome, de atentado à democracia, tem um nome melhor do que eu estou conseguindo lembrar agora, mas o que é a única coisa que a gente pode punir, porque se houve o golpe, você não pode mais punir, a gente estaria morto, enterrado, censurado se o golpe tivesse existido. Não estaríamos conversando. Não estaríamos conversando, o único crime punível é o crime de intenção de dar o golpe, né? Estão rachados, tem militares do Exército e da Aeronáutica dentro da cúpula militar, e ninguém tem lembrado disso, mas não sei se vocês lembram, mas ninguém tem falado disso, isso me espanta. O Bolsonaro demitiu uma cúpula antes, ele demitiu os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha tempos antes de reinstalar esta que está aí, né, dos quais
o comandante do Exército e da Aeronáutica dizem que não toparam participar do golpe, né, da tentativa de dar o golpe e impedir o Lula, ou, como foi o 8 de janeiro, derrubar a República e tentar reinstalar-se como governo autoritário, né? Então, é isso, né? Eu acho que a intenção, né, do Lula talvez seja de segurar a instalação da comissão, seria ele fala abertamente, para que melindrar, não é o caso, temos que ganhar os militares, mas está errado, tá certo? Se a gente não faz o vínculo do golpe de hoje, o mais importante é o golpe de 8 de janeiro, se a gente não faz esse vínculo, ele é antieducativo, ele não ajuda a educar as novas gerações, ele não ajuda a fazer a educação dos militares na caserna, tá certo? Que até hoje não tem uma visão diferente do que foi o golpe de 64, né? Chamam ainda de revolução na educação. Se você andar para Brasília, eu já tive essa experiência, e eles marchando e cantando música de pegar guerrilha ainda, tá certo? Isso não agora, uns 10 anos atrás eu assisti, fiquei ouvindo, parei e gravei. Falei, como que eles estão cantando isso? Tá certo? E vão fazer eventos, né, em paralelo a isso, nesses 60 anos do golpe, eles vão fazer eventos entre eles, comemorativos, enfim. Isso. Então, eu acho que é um equívoco político, tá certo? Eu acho que o Lula, ele não é uma pessoa covarde, não dá para, né? Não acho que é esse o problema, não acho que é medo, eu acho que é uma má análise de conjuntura, de interpretar essa conjuntura de um jeito que todos nós que lutamos contra a ditadura, que defendemos a democracia ardorosamente, todo dia, porque depende da gente, estar na rua defendendo a democracia e construindo a democracia, ela não se sustenta sem isso, né? Fazendo a educação democrática das novas gerações. É um equívoco, né? A gente não dar nome aos bois, tá certo? Não chamar, não poder né, descomemorar a ditadura civil-militar que provocou tanto sofrimento, né? Eu acho fundamental essa sua fala, porque eu ia justamente perguntar sobre essa decisão do presidente Lula em cancelar os atos oficiais, né, do governo federal em memória dos 60 anos do golpe, e o que estava sendo planejado também, a imprensa já teve acesso a isso, era um pedido de desculpas oficial. E em paralelo a isso também a desistência de criar um museu, né, da resistência que aconteceu agora. Então, tudo isso foi bastante, em certa medida, decepcionante para todas essas famílias que esperam por essa reinstalação. Então, acho que a gente conversou nesse sentido, mas eu quero ouvir muito sobre a resistência dos movimentos sociais, né? Porque vocês, né, vão continuar acontecendo, indo às ruas, descomemorando o golpe, como você disse. Vai ter a Caminhada do Silêncio no dia 31 de março. Como é que vai ser isso? E, em paralelo a isso, eu quero te perguntar também, porque existe uma parte da esquerda que avalia que esse não seria o momento de ir para as ruas, e aí eu discordo, tá? Vou colocar o meu posicionamento aqui. Eu discordo, mas tem uma parte da esquerda que acredita que esse ato pode ser comparado ao dia 25 de fevereiro com o Bolsonaro e a extrema-direita ter ido às ruas e ser, eventualmente, uma demonstração de fraqueza. Então, quero ouvir a sua avaliação sobre isso e a importância de vocês estarem nas ruas descomemorando o golpe no dia 31 e no dia 1º, que é o dia oficial, né? Então, eu acho que, primeiro, são muito diferentes o ato que o Bolsonaro fez de apoio a ele. Se o Lula fizesse um ato de apoio a ele, né, seria outra coisa. É uma outra coisa, é um movimento social específico que tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, e aí a Comissão da Memória e da Verdade, como não a de mortes desaparecidas, mas como você falou, teve a importância gigantesca de envolver sindicatos, universidades, tudo, né? Tudo que era instituição organizada para fazer a sua memória e verdade no Brasil inteiro. Então tem uma geração enorme de pessoas envolvidas nisso, né? É um movimento que tem que ser comparado, né? Tem que ter o tamanho que ele tem, tá certo? Não é de apoio ao Bolsonaro versus apoio ao Lula, é apoio a uma causa específica. Isso. E a gente vai sair
No caso de vai ter no Rio, vai ter na Bahia, vai ter em Recife, vai ter em Minas também, até Juiz de Fora, né? De Rio a Juiz de Fora, vai ter o caminho contrário ao que era, vai ser no dia 1º de abril, né? E não 31 de março. Né? E aqui em São Paulo, e assim, para a gente montar a gente ressaltar a importância dos marcos de memória para, então, como você disse no caso do museu, né, mostrar, tá certo, para as novas gerações o que é aquilo. Né? O Museu do Chile, que aliás, o ministro da Justiça tinha visitado e tinha gostado, e ressaltou a intenção quando esteve lá, de refazer aqui no Brasil, de inaugurar esse... Ele é fundamental. Foi uma promessa, né, do Flávio Dino, né, Veró? Foi uma promessa do Flávio Dino estando lá, porque ele nunca tinha visitado, eu acho. Né? Eu, por me dedicar à causa da memória e verdade, já visitei na África do Sul. A quantidade de museus e de marcos de memória na África do Sul são fundamentais para registrar e educar as novas gerações sobre o que foi o apartheid, o que foi a repressão política. Foi um regime de extrema-direita, tá certo? Durante muito tempo, que sustentou o apartheid, né? E a retomada do Mandela, que é uma figura unificadora, negociadora, que às vezes se comparam o Lula a ele, né? O Mandela nunca recusou, por exemplo, ao contrário, ele ressaltava a importância desses marcos de memória. Né? No Chile, na Argentina, na Alemanha nazista, você anda por Berlim. Berlim é uma cidade que tem... É marca viva, marco vivo do que foi o nazismo e do que foi também a a Alemanha Oriental e a repressão sofrida na Alemanha Oriental. Então, você tem camadas e camadas de repressão transformada em marcos de memória, transformados em museus, para que nunca se esqueça e nunca mais aconteça. E você vê o tamanho do movimento na Alemanha, né? Na Argentina tem crescido, mas com uma resposta importante, né? É muito relevante a gente ter esses marcos de memória. Né? Então, eu esqueci a pergunta. Sobre a Caminhada do Silêncio também, como vai sobre ser? A Caminhada do Silêncio. Será a 4ª caminhada ao Viver a Cores, porque a gente foi interrompido pela pandemia, né? Que a gente ainda teve isso, né? Que vai sair de um marco importante de memória, já está tombado, mas ainda não transformado num museu ou em algo mais importante, que é o antigo DOI-CORD, na Rua Tutóia, onde cerca de 51 pessoas, creio, foram assassinadas. Ali, naquela delegacia, ainda existe a delegacia, né? No fundo dessa delegacia era um centro de tortura, né? Na Rua Tutóia, que é entre a Estação Brigadeiro e a Estação Paraíso, é de fácil acesso. Né? No dia 31, a gente tem feito sempre no domingo mais próximo do dia 31 ou 1º de abril, este ano caiu o domingo, no dia 31, 60 anos do golpe. A gente vai se encontrar, como está dito neste card, a partir das 16 horas, lá. Né? Este movimento, né, de memória e verdade, muita gente que lutou contra a ditadura vai estar presente, muita gente mais velha, né, a gente que não consegue ir, está nos ajudando monetariamente, porque isso é por nossa conta, colaborando para comprar rosas, ou fazer faixas, né, não consegue ir. Nós vamos sair, né, saindo junto, carregando rosas e velas da Rua Tutóia, desse lugar onde muita gente morreu. Mais de 7 mil pessoas foram presas e foram torturadas ali, 50 e tantas pessoas morreram, né? E vamos sair da Tutóia, passar pelo 2º Exército, onde outras pessoas, logo 500 metros ali, também foram torturadas e morreram, né? O Herzog é um deles, que morreu no 2º Exército, e caminhar, como a gente tem feito todos os anos, até o monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos, depositar as rosas, né? E as velas, né? E fazer um som a capela, né? E é uma caminhada deste movimento de memória, verdade, justiça e reparação,
né, para que não se esqueça e nunca mais aconteça nenhum golpe civil-militar como foi tentado no ano passado, né? Então, a gente convida a todos, né, a concentração vai ser, repetindo, na Rotutóia, onde era a delegacia, a gente mostrou o card, né, e caminharemos 850 metros descendo até o Monumento de Mortes e Batistas para desaparecer, para colocar rosas e velas em homenagem a essas pessoas desaparecidas até hoje. É isso, então, para quem vai estar em São Paulo, né, porque vai terminar ali nesse lugar simbólico, né, e começar nesse lugar muito simbólico também. A Vera Paiva é professora do Instituto de Psicologia da USP, como eu disse, ela também presidiu a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e fez parte da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos da Ditadura. A Vera Paiva, que é a Veroca, né? Veroca, obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer te ouvir, conversar com você, obrigada pela sua sensibilidade, pelo seu tempo e por reviver essas memórias todas. Obrigada a vocês por pautar esse tema. Um beijo e até uma próxima. Um abraço. Meu carinho para você. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, uma aula gratuita e aberta sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender hoje como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão sair da aula maravilhados, porque além de tudo é uma aula divertidíssima. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes de começar a aula vai chegar no e-mail que você se cadastrou ou no grupo de WhatsApp do qual você faz parte, o link para entrar e ficar na sala de espera. Se você não está inscrito ainda, clica no botão aqui Saiba Mais e se inscreve em poucos segundos e gratuitamente. A gente se vê à noite.